Vamos fundar a CUT, que os pelecos querem afundar. Nós vamos fundar a CUT, que os pelecos querem afundar. Em 1983, aqui neste cenário, nasce a Central Única dos Trabalhadores. Forjada nas grandes greves do final dos anos 70 e nas lutas contra a ditadura militar, originou um novo sindicalismo no país. A CUT surgiu como legítima representante dos trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade. Sua fundação marcou o início de uma nova era na história do Brasil. Mais de 5.000 delegados de todo o país assumiram seu protagonismo e, liderados por Lula, escolheram um metalúrgico como primeiro presidente da central. Na gestão Meneghelli, greves gerais mobilizaram todo o país. Tudo completamente parado, não há nenhum ônibus em circulação, todas as fábricas paradas, as lojas, os bares, as padarias, só as farmácias, e essas nós estamos recomendando que fique aberta. Era, na verdade, um momento bastante turbulento. Nós tínhamos ditadura militar, estávamos sob a égide da ditadura militar. Nós não tínhamos o direito de reclamar, nós não tínhamos o direito de negociar, nem nas fábricas, muito menos com os governos estaduais ou o governo federal. Então era preciso ir para as ruas. Era preciso contestar sobre vários pacotes econômicos que nós julgávamos que era prejudicial aos trabalhadores. E não tínhamos nenhuma possibilidade de diálogo para contestar, para opinar. Nós tínhamos que nos manifestar. E a única maneira de nos manifestar era indo para a rua, era convocando os trabalhadores para contestar. Nós não lutávamos apenas contra os planos econômicos, nós lutávamos pela democracia, para alcançarmos a democracia, para termos o direito de votar, para termos o direito de escolher os nossos governantes. Então, eram momentos difíceis, eram momentos que a gente fazia reunião escondido, fugindo da polícia. Se fazia uma greve, tinha que fazer reunião da diretoria escondido, para que não fosse todo mundo preso ao mesmo tempo e o movimento ficaria sem liderança. Então, foram momentos difíceis, mas foram momentos gloriosos. E eu acho que a democracia, a liberdade que nós estamos vivendo hoje, sem dúvida, é fruto da luta dos trabalhadores durante esse período da ditadura militar. Vamos mudar o rumo ou não vamos, companheiro? Em 1994, outro metalúrgico, Vicente Paulo da Silva, Vicentinho, é eleito presidente da CUT. A gestão é marcada pela resistência ao neoliberalismo, desemprego, arroxo salarial e pela ampliação das lutas, abraçando causas de interesse da classe trabalhadora e dos movimentos sociais. Uma das coisas importantes na nossa gestão, que eu considero, foi a unidade da nossa central. Eu me lembro que na minha primeira eleição foi uma chapa única, eleita por todos. Aquilo ali propiciou a introdução de uma deliberação já tomada pelo próprio Congresso da CUT a respeito da introdução do sindicato na sociedade, o chamado sindicato cidadão, sindicato sujeito social. Então, uma das primeiras coisas que nós fizemos, se não foi uma das primeiras, foi uma das mais importantes, foi a criação do Fórum Nacional de Luta, porque nós entendíamos que nós, nas categorias, o movimento social, cada um no seu quadrado, significava uma espécie de divisão, guetos, né? E nos preocupamos muito com isso quando assistíamos no movimento sindical internacional, muitas vezes aquelas corporações, ou mesmo aqui no Brasil. Então, este Fórum Nacional de Lutas, do qual participavam a Central de Movimentos Populares, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, movimentos culturais, vários movimentos de bairro, outros segmentos da sociedade, da classe média, empresários progressistas. Então, aquele fórum foi um momento muito marcante e que propiciou, inclusive, a introdução de temas que, eu diria,
eram do movimento sindical, mas nós não sabíamos. A gente estava muito preocupado com a questão salarial, a questão do emprego. Desde a época do companheiro Meneghelli, todas as discussões sociais sempre ocorreram, mas cada um deu uma ênfase maior. Vicentinho se candidata e Kjeld Jacobsen ocupa a presidência por 7 meses, até o 6º Congresso da CUT, que elege o professor João Felício. A luta contra o neoliberalismo do governo FHC continua forte e culmina com a eleição do primeiro presidente sindicalista da história do Brasil. Foi um período onde nós tínhamos que fazer 2 tipos de campanha. Campanha para ganhar e campanha para não perder, que era de muita resistência ao projeto neoliberal. Eu me lembro, por exemplo, da tentativa do governo Fernando Henrique Cardoso de nos dar o duvidoso direito da negociação livre, quando ele tentou acabar com o artigo 618 da CLT, que foi um período de grande mobilização que a nossa central sindical foi obrigada a fazer, para não perdermos os direitos que nós tínhamos garantido em lei. Conseguimos eleger um trabalhador, o companheiro Lula, para nos representar no cargo máximo da República. A central sindical não é partido político, é sempre bom ela ter autonomia em relação a partido, em relação ao Estado, que é um princípio que nós defendemos até hoje. Mas há determinados momentos históricos que não há problema nenhum a central sindical adotar uma candidatura, especialmente quando está em jogo projetos antagônicos. No caso, a candidatura do José Serra simbolizava um projeto, né, um projeto antagônico em relação ao projeto do Lula, democrático e popular. Então a nossa central sindical votou e decidiu no Congresso que ia apoiar a candidatura Lula. E fizemos uma grande mobilização nacional, acho que o movimento sindical como um todo, a nossa militância foi para a rua, para as fábricas, para as escolas, o comércio, para os bancos, no campo, uma forte presença da nossa militância também, todas as categorias profissionais, a imensa maioria, não somente da nossa central sindical, mas de outras organizações sociais também, abraçamos essa candidatura e foi uma coisa espetacular. Eu acho que talvez tenha sido um momento rico da nossa central sindical ter abraçado uma candidatura, porque para nós significava a possibilidade de construirmos um Brasil mais justo, a possibilidade de um Brasil mais soberano, a possibilidade de se iniciar nesse país a distribuição de renda, de ter um projeto nacional de desenvolvimento, de garantir o Brasil com a presença mais rica no cenário político, econômico e mundial. Acertamos, porque foi isso que acabou ocorrendo. Em 2003, outro metalúrgico assume a presidência da central. Luiz Marinho, criado nas lutas do ABC, encontra um novo cenário político no Brasil. Recuperar as perdas e avançar nas lutas foi o desafio da vez. Nós não podemos continuar discutindo o salário mínimo a cada mês de abril, que precede o mês de maio, porque não está nos levando a nada. O movimento sindical sempre teve posicionamento ao salário mínimo do Diese, mas isso ficava num discurso vazio, sem nenhuma efetividade. Quando nós organizamos a marcha, nós formulamos qual uma política gradativa de recuperação, ou seja, uma política de recuperação do salário mínimo que nós propusemos ao governo Lula na época. E foi essa formulação que depois eu implantei como ministro. Então, na verdade, quando o Lula me convida para ser ministro do Trabalho, eu falei assim, eu tenho uma condição para aceitar o convite. A qual? Falei, a autoridade para enfrentar, em pé de igualdade, a economia, para ter uma política de valorização do salário mínimo. E fizemos um processo de negociação com as centrais, mas, na verdade, foi a política que nós tínhamos construído na CUT, né? E propusemos às centrais, que foi originário dessa marcha aí que fizemos lá em dezembro, né? Percorremos os gabinetes todos de short, né? Depois de andar 40 quilômetros ali naquela marcha, né? Muita gente falava, mas por que 40? Vamos andar só 4. Eu falei, não, vamos andar 40. Vamos simbolizar, porque era simbolizar a luta pelo salário mínimo e pela jornada de trabalho de 40 horas semanais, né? Então, essa foi a formulação que nós fizemos, né? E expressar, né, para facilitar a comunicação das bandeiras, né? Era tão simples assim, né?
Eu acho que, de fato, foi um belo gol. Em 2006, o metalúrgico Marinho é sucedido pelo eletricitário Arthur Henrique. Uma história gloriosa de lutas vive um novo capítulo. Arthur é reeleito em 2009, com um legado de conquistas e fortalecimento da entidade. É fundamental que a gente continue essa luta para depois, inclusive, do plebiscito nacional, fazer um grande abaixo-assinado em todo o Brasil, quando a CUT vai completar 30 anos o ano que vem, para que a gente possa apresentar ao Congresso Nacional, ao Executivo, milhares de assinaturas pela ratificação da Convenção 87, que garante a liberdade e a autonomia sindical. O 11º Concut, que se realiza em 2012, traz como tema um princípio histórico da CUT: liberdade e autonomia sindical. Democratizar as relações de trabalho para garantir e ampliar direitos. Vamos atualizar nossa estratégia, definir ações e aprovar um plano de lutas para o próximo período. Em 2013, a CUT completará 30 anos, sem nunca se esquecer de lutar. Somos fortes, somos CUT.